Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, nós fomos salvos pela graça de Deus, mas não seremos salvos de graça. Essa expressão parece um tanto quanto paradoxal, mas não o é. Preste atenção no que vou lhes dizer. O que é graça? Essa pergunta todos conseguem responder até com uma certa facilidade. Graça é um favor imerecido. Graça é um presente, uma dádiva. Graça é um dom. Dom significa presente. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Portanto, usamos várias expressões, várias palavras para definir a palavra graça. E são todas consabidas. Uma pergunta muito importante. Qual foi o favor que recebemos de Deus sem merecer? Qual foi o presente, a dádiva, o dom que recebemos de Deus sem merecer? Qual foi a graça que recebemos de Deus? Respondendo, o favor que recebemos de Deus sem merecer, o presente, a dádiva, o dom que recebemos de Deus sem merecer, a graça que recebemos de Deus sem merecer, foi o plano de salvação, ou o plano de redenção, que é uma segunda chance que Deus deu ao homem. O plano de salvação, ou o plano de redenção, foi elaborado, disposto por Deus, o Todo-Poderoso, lá no céu. Permitam-me repetir novamente. O plano de salvação, o plano de redenção, foi elaborado, disposto por Deus lá no céu. Portanto, tudo, absolutamente tudo o que está inserido no plano de salvação ou no plano de redenção, todos os detalhes ou pormenores, nasceu no coração de Deus e lá no céu. Agora eu pergunto, o que é um plano? O que é um plano? Plano é um conjunto de medidas, normas estabelecidas para atingir um determinado objetivo. Vou repetir para gravarmos bem na mente. Plano
é um conjunto de medidas, normas estabelecidas para atingir um determinado objetivo. Ou, para usar outras palavras, um conjunto das disposições necessárias para levar um projeto a cabo. Portanto, o plano de salvação, ou o plano de redenção, chamado comumente de graça, é um conjunto de medidas, de normas, que dá uma segunda chance ao homem. Se Deus, o Todo-Poderoso, não tivesse nos dado esse presente, essa dádiva, todos nós, indubitavelmente, estaríamos irremediavelmente perdidos. Esse maravilhoso, sublime e singular plano de salvação foi dividido em 3 etapas ou 3 fases. Quais são essas 3 fases ou 3 etapas? Primeira fase ou etapa do plano de redenção ou plano de salvação. Criação ou formação da nação de Israel. Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, precisava de uma nação que fosse sua propriedade peculiar, exclusiva, porque nenhuma nação estava habilitada para receber esse maravilhoso plano de salvação. Portanto, não foi sem um propósito, sem um objetivo que Deus chamou Abraão. A nação de Israel foi criada, e tudo conforme a vontade e o desejo de Deus. As leis civis e religiosas foram feitas, orientadas por Deus. O dia de descanso de Israel, nação criada por Deus, foi escolhido pelo próprio Deus. Enfim, toda a estrutura sociopolítica e religiosa de Israel, nação criada por Deus, foi estabelecido por Deus. Em relação às leis religiosas, principalmente a lei cerimonial, apontava para Jesus o Cristo. E essa lei foi cravada na cruz, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. A lei cerimonial, a lei em forma de ordenanças, apontava para Jesus o Cristo. Mas essa lei foi cravada na cruz, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Porque Jesus veio, portanto essa lei não tinha mais necessidade de existir. Segunda etapa ou fase do plano de redenção. Jesus, o Cristo, veio como protagonista deste plano de redenção e apresentou com mais detalhes como seria esse plano de salvação, esse plano de redenção. Dentro do plano de salvação, Jesus, o Cristo, criou
A igreja estabeleceu a igreja, que é um organismo vivo, templo do Espírito Santo. Dentro do plano de redenção, a doutrina elaborada por Deus, o Todo-Poderoso, lá no céu para a igreja, foi apresentada por Jesus o Cristo. Essa doutrina chama-se Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, escreveu: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Como ter vergonha de um conjunto de ensinamentos elaborados por Deus, o Todo-Poderoso, lá no céu? Como ter vergonha de um conjunto de ensinamentos que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? A responsabilidade de ensinar o plano de salvação ou o plano de redenção agora é da igreja e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, conforme diz João, no capítulo 14, versículo 26, lembra à igreja tudo o que foi ensinado por Jesus o Cristo. E o Evangelho, meus queridos irmãos e amigos, deve ser ensinado conforme foi elaborado por Deus, o Todo-Poderoso, lá no céu, e deve ser ensinado como Jesus, o Cristo, a igreja. Entenderam? O Evangelho deve ser ensinado conforme foi elaborado por Deus, o Todo-Poderoso, conforme foi ensinado por Jesus, o Cristo, a igreja. Jesus, o Cristo, foi o protagonista do plano de redenção, porque através da sua morte expiatória na cruz, estamos tendo uma segunda oportunidade. Recebemos um presente, uma dádiva. Terceira etapa, ou fase do plano de redenção. A terceira fase, ou terceira etapa do plano de redenção, é a vinda gloriosa e inadjetivável de Jesus o Cristo, onde receberão a recompensa, a coroa da justiça, todos aqueles que crerão, todos aqueles que se conscientizaram e deram importância ao plano de redenção, a essa segunda chance que Deus, o Todo-Poderoso, nos deu. Meus queridos irmãos e amigos, a graça, o presente, o favor imerecido, já recebemos de Deus através do plano de salvação. Agora, se quisermos ser salvos, temos que crer verdadeiramente em Deus. Essa palavra crer é bastante abrangente. Temos que crer verdadeiramente em Deus. Temos que crer sinceramente em Deus. Se quisermos ser salvos, temos que guardar os mandamentos, as determinações e os preceitos de Deus. Se quisermos ser salvos, temos que levar uma vida conforme a palavra de Deus. Muitos receberam a graça de Deus, mas não serão salvos. Infelizmente, essa é a verdade.
E quando falamos de graça, vem à nossa memória o que aconteceu com o povo de Israel quando saíram do Egito. Deus prometeu uma terra maravilhosa, uma terra que manava leite e mel. Saíram do Egito 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Mas apenas 2 desses 600 mil homens entraram na terra prometida, porque foram rebeldes, desobedientes às determinações e aos preceitos de Deus. É por isso que eu disse, muitos que receberam a graça de Deus não serão salvos. Os israelitas receberam um presente de Deus, uma graça de Deus. Tinham que permanecer firmes, acreditar até o fim, mas caíram durante a caminhada, foram desobedientes durante a caminhada, deixaram Deus desgostoso. Fique com Deus, meus queridos irmãos e amigos. Um grande abraço.